Saudações, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma atualização profética neste que é o seu canal, a Escola de Profecia. Mais uma vez queremos acompanhar os eventos finais, a progressão dos acontecimentos na arregimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. E este vai ser um vídeo muito interessante. As coisas que iremos falar são impressionantes, são surpreendentes, são chocantes. Irmãos, ontem nós falamos sobre a chamada telefônica que o Papa Francisco fez ao presidente Biden e em seguida o presidente saiu dizendo que vamos criar uma nova ordem mundial baseada nos Estados Unidos da América, ou liderada pelos Estados Unidos da América. Achamos isto muito interessante. E de fato isto tem profundas implicações proféticas. Há alguns que dizem que isto não significa nada. Apocalipse capítulo 13, verso 12, meus irmãos. 13, verso 12. Aqui está. Apocalipse 13, verso 12. Escutem muito bem, falando sobre a segunda besta. Estados Unidos da América exerce toda a autoridade da primeira besta. Percebe, irmãos? Os Estados Unidos da América exercem autoridade. É o que disse o presidente Biden. Nós vamos criar uma nova ordem mundial. Iremos ter autoridade sobre essa nova ordem mundial. Agora, irmãos, vamos lá. O Papa Francisco recebeu uma grande visita no Vaticano. E de fato, irmãos, eu quero deixar claro que eu não pretendo ser um biógrafo do Papa. Eu sei que as atualizações recentes falam muito sobre o Papa e daquilo que está acontecendo, mas é que ele anda muito ocupado ultimamente e nós não podemos deixar de falar disto. Irmãos, sim, o Papa Francisco recebeu uma grande visita no Vaticano. Ronald Lauder, que é o presidente do Congresso Judaico Mundial. A propósito, ele é um político empresário americano, membro da Ordem Nacional da Legião de Honra. Ele foi ter com o Papa com um apelo super especial. Sim, irmãos, com um apelo super especial. Mas antes de ler este apelo super especial que ele fez ao Papa Francisco, eu quero vos levar a Apocalipse capítulo 13, verso número 4. Vocês conhecem muito bem. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? No contexto de quê? De guerra. Então, a besta do mar será aclamada no mundo no contexto de guerra. Irmãos, está aqui o apelo. Vejam. Líder do Congresso Judaico Mundial pede ao Papa Francisco que use autoridade moral para ajudar reféns israelenses. Interessante que ele não foi ter com... Ele saiu da América, foi para o Vaticano. Por que não foi ter diretamente em Nova York com Antônio Guterres? Por que ele não foi ter com o Conselho de Segurança da ONU? Não, ele cruzou o oceano e foi ter com o Papa Francisco para pedir uma autoridade moral de sua parte. Interessante também, irmãos, que ele é judeu e presidente do Conselho ou Congresso Mundial Judeu. Estamos vendo agora as religiões se curvando diante de Roma. Estamos vendo então as religiões reconhecendo a autoridade papal no mundo. Isto é muito interessante. Veja, irmãos, está aqui só para comprovar. São vários sites que estão falando sobre isso. Eu não estou inventando nada. Está aqui, irmãos. Líder do Congresso Mundial Judaico pede ao Papa que use autoridade moral. Sim. Autoridade, meus irmãos. Vejam aqui também. O presidente desse Congresso Judaico Mundial se envolve com o Papa Francisco durante a crise de reféns entre Israel e Gaza. Irmãos, vejam aqui. Chefe do Congresso Judaico Mundial pede ao Papa Francisco que ajude a libertar reféns, usando assim a sua autoridade moral. Queridos, vocês conseguem perceber em que hora do relógio profético nós estamos vivendo? Irmãos, o Papa Francisco reuniu-se na quinta-feira com o presidente do Congresso Judaico Mundial.
Isto aconteceu na semana passada, certo? No meio da guerra entre Israel e Hamas, com o líder a implorar ao Santo Padre que use a sua autoridade moral. Este líder judaico implora ao Papa de Roma que use sua autoridade moral. Veja, irmãos. O Congresso Judaico Mundial disse em um comunicado de imprensa em seu site que o presidente do Congresso Judaico Mundial, durante a reunião, apelou ao Papa para continuar a alavancar sua autoridade moral. Queridos irmãos, ele apelou para que o Papa continue a alavancar sua autoridade moral. O que é isto, amados irmãos? O que é isto? Como é que ele pode pedir uma coisa dessas? Como é que ele pode pedir uma coisa dessas? Como é que ele pode pedir que o Papa continue alavancando sua autoridade no mundo? Queridos, mal sabem eles que fazendo isto estão cumprindo e empurrando o cumprimento profético bíblico. Certo, irmãos? Vejam, no seu encontro com o Papa, Lauder exortou o pontífice a usar o seu poder, a usar a sua força para libertar estes reféns. Parece mesmo, irmãos, que os líderes mundiais, tanto políticos, religiosos, reconhecem que existe uma autoridade no mundo que pode conseguir resolver estas coisas. Isto é profético, irmãos. Apocalipse capítulo 13, verso 4. Quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear? Sim? Quem pode batalhar? É o único. Meus irmãos, de uma coisa eu sei. A profecia não falha. Nós estamos vivendo no cumprimento profético. Vejam aqui, irmãos. Você pode ser a única pessoa que tem autoridade moral para fazer isso, disse o presidente do Congresso Judaico Mundial ao Papa Francisco. Você é o único. Queridos, acredito que Deus, à sua maneira, nos trouxe aqui hoje para pedir que você faça isso em nome de todo o povo judeu no mundo. Eu vejo aqui, pela segunda vez, o povo judeu dizendo, entre aspas, não temos outro rei senão César. Não temos outro rei senão César. Uma vez que estão vivendo numa situação difícil de guerra, não clamariam então a YHWH, Javé, para serem libertos? Vão clamar ao Papa? Vão clamar a César romano? Queridos, o Papa está se dando muito bem. Está se dando muito bem ultimamente, principalmente nesta onda de agitação mundial. Ele está se dando muito bem. Parece mesmo, volto a dizer, que os líderes mundiais concordam que o Papa vai resolver os problemas mundiais. Agora, deixe-me lembrar que o Papa é jesuíta. Ele foi muito bem treinado. Ele sabe o que fazer nestas circunstâncias. Vejam, o Congresso Judaico Mundial observou que o encontro de Lauder com o Papa coincidiu com o início do escritório de representação do Congresso Judaico à Santa Sé, marcando o estabelecimento do primeiro escritório de ligação de uma organização judaica em propriedade do Vaticano. Este encontro histórico abriu portas para uma nova relação entre o judaísmo e o catolicismo. E eles agora querem um escritório judaico no Vaticano. Que lindo, que fofo. Vejam, irmãos, e significando o aprofundamento da cooperação judaico-católica. Laços. E eu fico me perguntando, será que deveria haver uma guerra para que isto acontecesse? Por que isto não aconteceu antes? Por que esse escritório não veio antes? Tem que vir agora, no contexto de buscar paz. Isto é muito interessante. Veja, irmãos, pela primeira vez, uma organização judaica abre um escritório no Vaticano. Pela primeira vez, meus irmãos. E o presidente do Congresso Judaico Mundial
disse que vem buscando isto já há muito tempo. Mas esta é a oportunidade. Chegou. Lauder disse que durante anos o Congresso Judaico Mundial tem buscado incansavelmente um vínculo mais profundo entre os judeus mundiais e a Igreja Católica. Chegou a oportunidade. Eles vão colocar esse escritório no Vaticano para maior relação, aprofundamento dos laços de relações judaico-cristãos ou judaico-católicos. Irmãos, a inauguração do nosso escritório do Vaticano cristaliza a dedicação inabalável tanto do Congresso Judaico Mundial como da Santa Sé para consertar o que, irmãos? Divergências históricas. E eu pergunto, será que tinham que esperar tanto tempo até essa guerra para poderem ter esse escritório para consertar as divergências históricas? Vamos, irmãos. Ele diz que esculpir um futuro marcado pela unidade. Sim, um futuro marcado pela unidade. Deixe-me perguntar mais uma vez. Por que o mundo todo está olhando para o Papa? A resposta que o próprio papado já disse. Está aqui. A guerra na Ucrânia reflete a impotência das organizações das Nações Unidas. Impotência, meus irmãos. O que é impotência? Está aí no dicionário. 1. Estado ou qualidade de impotente. 2. Impossibilidade. 3. Falta de forças. 4. E aí não tem nada a ver conosco agora, certo? Não tem nada a ver conosco. Incapacidade, meus irmãos. O Papa está dizendo que a ONU não é capaz de lidar com as questões mundiais. E os líderes do mundo, políticos, religiosos, vencedores de prêmios Nobel, estão indo ao Vaticano, pedindo que o Papa use, então, sua autoridade que a ONU não tem para resolver os problemas globais. Vejam, irmãos, Simon Peres, neste caso o ex-presidente de Israel, diz: Francisco é um defensor da paz mais poderoso do que a ONU. Queridos, Peres diz: Papa Francisco é o único líder respeitado o suficiente para acabar com as guerras de hoje. E quando ele diz isto, nem se dá conta de que está cumprindo e empurrando a profecia bíblica. Apocalipse 13, verso 4. Dirão, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Queridos irmãos, nós estamos caminhando para um momento em que o Papa vai receber a autoridade mundial para resolver os problemas do mundo, mudanças climáticas, guerras e outras questões globais. Isto é uma realidade. Vejam, e neste contexto do ex-presidente Peres falar isto, ele disse que estão preparando uma unidade religiosa. Vejam, irmãos, sim, ele pediu ao Papa Francisco que liderasse uma organização paralela das Nações Unidas chamada Religiões Unidas. Para quê? Para combater as guerras. Porque ele concorda que a maior parte das guerras são religiosas. Ele diz que, na verdade, talvez ele seja o único líder verdadeiramente respeitado. E ele diz também que as Nações Unidas e suas forças de manutenção não têm a força ou a eficácia que o Papa tem no mundo. Ele diz também que, dado que as Nações Unidas estão seguindo o seu curso, precisamos de uma organização de religiões unidas. Não é o que estamos vendo agora, quando o judaísmo leva o seu escritório para o Vaticano, religiões unidas. Por quê? Porque a ONU não tem força. O Papa é que tem força. Queridos irmãos, vejam aqui, Papa Francisco, o capelão das Nações Unidas. Sim. Vejam também, Papa Francisco é o pastor do mundo. Bonito. E neste contexto de instabilidade mundial, em que precisa haver uma unidade religiosa, em que precisa haver um líder global,
Lembram do que falou o presidente Biden? Apresentei ontem para vocês. 23 de outubro, Biden diz: os Estados Unidos da América construirão uma nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial. Ele diz: a humanidade necessita urgentemente de uma nova ordem mundial. E ele diz lá no fim, aqui no vermelho, para unir o mundo de uma forma que nunca foi. E então, eu quero vos mostrar primeiro aqui o quadro ou o mapa que o Clube de Roma lançou há alguns anos, mostrando as possíveis. E eu não estou dizendo que isto vai acontecer, mas é o plano que eles já estabeleceram. É isso que eles pretendem. Isto pode acontecer, mas também pode não acontecer, porque Deus é o Todo-Poderoso, Ele é quem encaminha os eventos. Vejam, eles já dividiram aqui o mundo em 10 partes. Os Estados Unidos da América, México e Canadá aparecem como a nação número 1. União Europeia, a nação número 2. O Japão, a nação número 3. Temos aqui África do Sul, Namíbia e Austrália, nação número 4. E assim sucessivamente. Os Estados Unidos da América será a nação número 1. Mas quem vai ser o conselheiro, o líder moral dessa nova ordem mundial? Está aqui, irmãos. Esse homem diz: Papa Francisco é o capelão da nova ordem mundial. O capelão da nova ordem mundial, que vai dar conselhos, que vai liderar moralmente. Vejam, irmãos, mostrou-se que os Estados Unidos da América são um poder representado pela besta de cornos semelhantes aos do cordeiro, e que esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Muito bem, sabemos disto. Agora vejam aí. Mas nesta homenagem ao papado, os Estados Unidos não estarão sós. Não estarão sozinhos. Vão liderar. Vão liderar. E o papado será o capelão. Irmãos, Apocalipse capítulo 17 fala aqui sobre uma unidade de reis mundiais no tempo do fim. Estes reis mundiais têm um só pensamento. O que farão? Verso número 3. Está aqui. Eles têm um único pensamento. Qual é esse pensamento? Darão seu poder e sua autoridade à besta. Mas para a besta receber essa autoridade, tem que ser reconhecida como um líder de paz, como um líder moral. Não é o que estamos vendo aqui, amados irmãos. O que farão depois disto? Guerrearão contra o cordeiro. Perseguição para o povo de Deus. Mas o cordeiro os vencerá, porque Jesus é vitorioso. Vencido tem Jesus. Irmãos, Daniel capítulo 2, começando do verso 44. Nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que não será jamais destruído. O cordeiro vencerá. Verso número 45, lá no final. O Deus Todo-Poderoso mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Queridos, se em algum momento nós duvidamos das profecias, se em algum momento nós duvidamos da inspiração bíblica, inspiração profética, deixe-me dizer, certo é o sonho e fiel a interpretação. Se em algum momento você achou que Jesus não volta mais, que o mundo não faz mais sentido, que a Bíblia não faz mais sentido, certo é o sonho e fiel à interpretação. Em breve, eu não sei quando, irmãos, mas em breve nós veremos o mundo agitado com isto. Estaremos já no cenário profético total. O povo de Deus vai passar por uma perseguição, mas Jesus vencerá. E aqueles que estiverem com Jesus serão mais do que vitoriosos. Eu verei na próxima atualização para mais um vídeo no nosso canal. Até lá.